Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja assistindo nosso programa, nosso vídeo. Certo, mais ou menos no programa Futebol em Pauta, aqui no canal do YouTube da VTV. Hoje nós vamos falar do empate entre Grêmio Internacional por 1-1, um jogo que foi bem melhor no segundo tempo, né? Mas teve algumas polêmicas, né? Então vamos falar sobre o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um primeiro tempo xoxo, né? Primeiro tempo xoxo, na minha opinião, que poucas oportunidades de gol, que o Grêmio parecia até que tá mais tranquilo no jogo, né? Na minha opinião, isso devido à longa invencibilidade nos Grenais. Se eu não me engano, eu acho que a última vez que o Inter venceu o Grenal foi lá em 2018, né? Foi isso ainda pelo Campeonato Gaúcho, né? Sendo que o Grêmio havia se classificar naquela ocasião, né? Mas acho que, se eu não me engano, essa foi a última vez. Eu acho que foi essa aí mesmo, que o Inter venceu por 2-0 lá no início de 2018, se eu não me engano, mas acho que foi essa aí mesmo. Então o Inter já vem de um longo tempo sem vencer, né, sem vencer Grenais, né? Por exemplo, pra exemplificar, atualmente o Inter é freguês do Grêmio, né? Atualmente o Inter é freguês do Grêmio, né? Tanto que o Inter só marcou o primeiro gol em Grenais esse ano, hoje, né? Nesse jogo contra gol de pênalti do Thiago Galhardo, né? Mas o primeiro tempo, na minha opinião, foi até que xoxo, mas equilibrado, na minha opinião. Foi xoxo, mas foi equilibrado, né? Poucas oportunidades claras, mas com o Grêmio que dá pra dizer um pouco ligeiramente melhor, mas ainda assim equilibrado. O Grêmio tá, por se tá jogando um pouco mais tranquilo, o Grêmio, mas ainda assim, né, equilibrado. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, desculpa. No segundo tempo, o jogo melhorou, na minha opinião, no sentido de mais intensidade. Desculpa mais uma vez. No sentido de intensidade dessas coisas, tipo, as equipes estavam com mais, de certa forma, com mais um pouco mais de um pouco mais de um pouco mais com ímpeto de vencer o jogo, eu diria. Essa é a palavra. Um pouco mais de ímpeto de vencer o jogo, na minha opinião. Né? E o Grêmio abriu o placar com um PP, na minha opinião, um gol que foi irregular, que na minha opinião deveria ter sido anulado. Eu até achei a explicação da comentarista de arbitragem, a Nadine Bastos, no jogo, na transmissão, convincente, mas quantos. Porque, na minha opinião, lá no início da jogada, lá no campo de defesa do Grêmio, se foi falta no Thiago Galhardo. Que ela disse que a comentarista de arbitragem disse como é que ela falou? Que por não ser um lance lá do campo de defesa não deveria ter sido anulado. Mas quantos lances já viu que o árbitro voltou lá no início da jogada pra ver uma irregularidade e anular o gol? Sabe? Então eu acho que do gol do Grêmio deve ter sido invalidado, na minha opinião. Porque pra mim foi falta do Galhardo no início da jogada. Quantas vezes a gente já, como disse, repetindo aqui mais uma vez, quantas vezes a gente já viu o VAR chamar o árbitro pra ver uma irregularidade lá no campo de defesa e anular o gol? Pra mim o gol do Grêmio deveria ter sido anulado. Mas até que foi uma jogada bem construída, que o que foi gol do Grêmio, gol do PP, né? O PP que já foi decisivo no Grenal da Libertadores, no segundo Grenal da Libertadores, né? Lá no Beira-Rio, que o Grêmio venceu por 1-0 e fez o gol do Grêmio nesse jogo, né? Mas mas enfim, o Inter tava se utilizando muito, tava criando suas maiores jogadas de ataque muito pelo lado do Cortez, lateral do Grêmio, que o Inter teve um jogador expulso, né, que foi o Musto, né? E o Cortez, né, que teve uma tarde muito infeliz, né, que cometeu o pênalti, depois foi expulso, né? O Inter tava criando muitas jogadas em cima do Cortez, né, que o Inter tava se utilizando muito desse lado do Grêmio, né, que o Cortez foi expulso, os dois times estavam com um a menos, né? O Inter teve jogador expulso antes, o Grêmio depois, né? E o Inter ainda no segundo tempo perdeu uma chance cara a cara que o Thiago Galhardo perdeu, mas depois desse redimiu fazendo gol de pênalti, Thiago Galhardo, que é um dos principais jogadores atuantes no Brasil atualmente, Thiago Galhardo, né? Na minha opinião. Então assim, eu acho que foi um empate merecido na minha opinião. O Grêmio, na minha opinião, em partes do jogo tava até um pouco mais leve, na minha opinião, tava jogando até com um pouco mais tranquilo, como eu disse no início, talvez por ter uma longa invencibilidade nos Grenais, né? No segundo tempo apareceu até um final, depois que o jogador do Grêmio foi expulso, os dois times estavam até um pouco mais nervosos, com o jogo aberto, né? Na minha opinião, o segundo tempo foi melhor, muito melhor que o primeiro tempo, na minha opinião, né? Foi de sentir mais emoção, de mais pegada, na minha opinião, até de mais chances claras, na minha opinião. Então eu acho que o segundo tempo foi melhor que o primeiro. Um empate, na minha opinião, acho que merecido, sabe? Um empate que, na minha opinião, merecido. Mas é aquela questão, né? O Inter continua sendo freguês do Grêmio por enquanto, né? Continua sendo freguês, né? E essa questão que precisa se resolver lá no Inter, que é essa questão porque o time não consegue vencer Grenais, certo? E o Grêmio, né?
Ainda continua nessa oscilação no Campeonato Brasileiro, tá? Ainda tá numa posição incômoda. O Grêmio ainda tá numa posição incômoda, que pode ser ultrapassado ainda no Grêmio, certo? Tá uma posição incômoda, tá na 14ª colocação com 14 pontos, né? Então, o Grêmio ainda tá numa situação incômoda no Campeonato Brasileiro. Aquela questão, falar de questão que o Grêmio vai ficar pra não cair é muito precoce nesse início de campeonato. O Grêmio, eu não acredito que, na minha opinião, o Grêmio deve se encontrar no Campeonato Brasileiro, deve conquistar uma posição melhor. Mas precisa tomar um certo cuidado, né? Precisa melhor ganhar nessa oscilação do Campeonato Brasileiro. Porque, como eu disse, eu volto a repetir aqui, já tinha falado aqui. Eu tinha falado isso aqui, o Grêmio tá do Campeonato Brasileiro como lixo, parece que joga por obrigação, né? Desde 96 que eu não conquisto o Campeonato Brasileiro. Então tem que resolver isso. Esse foi o programa Futebol em Pauta, aqui pro canal do YouTube da VRF TV. Muito obrigado a todos pela audiência. Se inscreva no canal, ative o sininho e tchau.